Bom dia, meus alunos do terceiro A e D, tanto da manhã como da noite, para a matéria de matemática. Hoje nós vamos estar trabalhando com divisão de polinômios e relação de Girard. Divisão é uma matéria que todo mundo sempre tem dificuldade, e não é nos polinômios que a gente vai ter muita facilidade nisso. Mas, por outro lado, segue as mesmas regras que a gente seguia antigamente. Então a gente encara ela como se fosse uma divisão normal, só que envolvendo polinômios. Se você tem o seu livro aí, eu estou na página 207 dele. E acompanhe comigo dali em diante. Divisão de polinômio, ela é feita do jeito que é feita uma divisão, a gente chama de divisão euclidiana. Euclides, que viveu, um filósofo grego que viveu antes de Cristo, ele que estabeleceu essa regra de divisão que eu vou montar para vocês. Então vocês têm P de x, que nós vamos chamar ele de dividendo, que é o nosso número que queremos dividir. Nós vamos chamar h de x, que vai ser o nosso divisor, por quem eu quero dividir. Nós vamos chamar de q de x, o resultado dessa divisão. E nós vamos chamar de r de x, o que sobrar de resto. Então vamos montar p de x dividido por h de x. O resultado é o q de x. E se sobrar resto, esse resto vai se chamar r de x, mesmo que seja zero. Então, tá aí. Você nada mais tem do que uma divisão comum que a gente sempre fez. Vamos pegar um número qualquer, 20 dividido por 3. Eu de cabeça já sei que essa divisão não é exata. Eu fiz ela proposital para sobrar resto. Quando eu tenho 2 dividido por 3, eu não consigo dividir. Não cabe o 3 dentro do 2. Portanto, eu sempre vou pegar os números que vão formar uma sequência, um número completo, para mim poder colocar o divisor lá dentro. Então, 20 dividido por 3, quantos 3 cabe dentro do 20? Então, você vai na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, até chegar no número bem próximo a 20 ou o próprio 20. Eu sei que 6 vezes 3 dá 18. Aí o que a gente faz? A gente coloca um menos. Então observa bem esse menos aí, que na nossa divisão a gente vai trabalhar com ele também. Então 6 vezes 3 é 18. De vez somar, eu subtraio. 20 tira 18, sobra 2. Então, a partir daí, eu continuo abaixando no zero, pondo uma decimal e continuo. Mas nos polinômios, a gente não vai continuar com vírgula, nada. A gente simplesmente para aí. Então, eu vou identificar quem que é o P de x. P de x ele é igual a 20. O H de x ele é igual a 3. O Q de x ele é igual a 6. E o R de x igual a 2. Pronto. Você identificou cada uma das etapas. Fazendo disso, olhando no seu livro aí, nós vamos pegar agora um exemplo do livro para nós seguirmos. Eu já estou na página 208. Vamos usar dois tipos de método. O que a gente chama de método da chave, que é o que eu vou explicar agora. Deixa eu apagar aqui. Como nós estamos trabalhando com polinômio, você vai trabalhar sempre com números e letras. E sempre a gente vai utilizar o x, mas poderia até ser uma outra letra. X ao quadrado menos 5x mais 6. Esse daí, para mim, vai ser o P de x. Vou dividir. Podemos usar esse símbolo em vez da nossa chave, tá? Alguns usam a chave que eu pus e outros usam esse símbolo aí.
e vou dividir por x menos 3. Então pensa bem, você tem dois polinômios, um p de x é maior do que o outro, ele pode ser até igual, mas nunca menor, certo? Na divisão de números inteiros, a gente consegue dividir um número menor por um outro maior. No polinômio, a gente sempre vai adotar esse sendo maior do que esse. E a partir daí, a gente começa a fazer as nossas divisões. O método da chave serve para todos os polinômios. Depois eu vou ensinar o segundo método, que serve para um grupo específico. Primeiro, vamos considerar os valores. Esse daqui e esse aqui. Pensa somente nesses dois. Se esse polinômio estiver fora de ordem no grau, você coloca em forma do maior para o menor. Segundo grau, primeiro grau, zero grau. Primeiro grau, zero grau. Sempre o maior tem que estar começando. Eu vou pegar o maior grau desse e dividir um pelo outro. Se eu tiver x ao quadrado dividido por x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Se eu tenho um x em cima e um x embaixo, eu cancelo e fica somente x. Então esse número eu ponho aqui. Isso eu vou fazer toda vez que eu tiver a divisão. Daqui em diante eu posso fazer até de cabeça. Então eu tenho o seguinte, x vai multiplicar o x e o 3. Começa pelo 3. X vezes 3 dá menos 3x. Ao passar para cá, lembra que a gente colocava um menos e depois subtraía? Agora a gente vai fazer uma coisa semelhante. Em vez de eu passar menos 3x, eu vou passar o inverso, o oposto dele, mais 3x. E vou colocar embaixo daquele que tem o mesmo grau, mais 3x. Perceberam? Então o que tem diferente? Eu não vou pôr o menos, mas eu vou inverter o número, vou torná-lo oposto do que ele era. Era menos 3x, ficou mais 3x. Depois, x vezes x ao quadrado. Troco o sinal, menos x ao quadrado. Você vai perceber que toda vez vai cancelar esse grau primeiro aqui, esse grau maior. Então esse vai cancelar, x ao quadrado menos x ao quadrado é zero. Menos 5 mais 3, menos 2x. E mais 6 abaixo. Tudo bem? Vamos continuar. Agora eu penso em menos 2. E penso no x. Cancelo um x, com x fica menos 2. Então eu peguei o maior grau desse e o maior grau desse, dividi um pelo outro e descobri o número que eu vou pôr no quociente. Menos 2. E faço a multiplicação normal. Menos 2 vezes menos 3. Menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. Então dá mais 6. Oposto, troco o sinal, menos 6. E coloco sempre embaixo do grau equivalente. 0 grau embaixo de 0 grau. Menos 2 vezes x dá menos 2x. O oposto, troco o sinal, mais 2x. Agora você tem 6 tira 6, 0. Menos 2 com mais 2, 0. 0 mais 0 é 0. Então, a divisão deu 0 e acabou. Certo? Então, identificando. Esse daqui é o P de x. Esse é o H de x. Esse aqui é o Q de x, ou quociente. E aqui é o resto, é o R de x. Esse é o método da chave. Vamos colocar agora o método do Brioche-Ruffini. Deixa eu dar uma pausa aqui. Continuando, nós temos aqui a divisão por x menos a. Alguns livros está x menos k, a apostila mesmo deve estar assim. É um dispositivo prático de dois matemáticos, um chamado Brioche, outro chamado Ruffini. Então o nome foi em homenagem aos dois, Brioche e Ruffini. Então é um dispositivo prático que é mais prático do que o método da chave, com uma ressalva. Só pode dividir quando o
o divisor for sempre de primeiro grau. Então sempre vai ser x menos um número. Não pode ser x quadrado, x ao cubo, sempre de primeiro grau o divisor. O dividendo pode ser de qualquer grau. Então é importante que você observe isso. Se for dividir por x ao quadrado, x ao cubo, somente pelo método da chave. Então tá aqui. Você vai fazer o que eu chamo de uma cruz. Faz um risco, faz um outro risco e depois faz um pontilhado aqui. Então esse é um expositivo. Aí, nesse ponto aqui, você vai pôr o termo constante do divisor, o h de x, com o sinal trocado. Quem é esse número? É esse aqui, ó. Então, eu já sei que menos 2, com o sinal trocado, é 2. Então, eu já posso até apagar esse termo aqui e colocar aqui 2. Certo? Aí depois, coeficientes de x do dividendo de P de x. P de x é esse. Quem são os coeficientes? O 3, 5 negativo, não tem nada. Aqui é 1, né? Certo? Então, esses são os coeficientes do dividendo. Certo? Então, eu vou colocar eles todos aqui. Então, vai ser o 3, menos 5 e 1. Se aqui você está vendo grau 3, grau 2, grau 1, vamos supor que não tenha esse x ao quadrado. Pula do 3 para o 1. Aqui não existe. Então, você subentende que no lugar do 5 aqui, menos 5, seria 0x ao quadrado. Por isso que ele não aparece. Então, quando faltar 1 grau, você completa com 0. Sempre tem que ter a ordem, todos os elementos. Grau 3, grau 2, grau 1, sempre assim. E para terminar, termos constante do dividendo. O termo constante do dividendo é esse aqui, ó, menos 2. Você coloca ele aqui. Por isso que a gente coloca esse tracejado, porque ele separa quem são os coeficientes do x e quem não tem o x com ele. Então, esse aqui e esse aqui fazem parte dos coeficientes do dividendo, com x e sem x. Agora, a gente coloca aqui o coeficiente do quociente e aqui o resto. Vou apagar para a gente fazer, depois você vai ver como que funciona. Já posso apagar isso aqui. Pronto. Está aí o dispositivo. Vamos começar. Primeiramente, você começa por esse daqui. Esse daqui, você vai multiplicar esse. Então, você abaixa o 3 e pega os 2 e multiplica. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Depois você soma com esse. Então, multiplica, soma. Desce multiplicando, sobe somando. 2 vezes 3, 6. 6 tira 5, abaixa o resultado, 1. Recapitulando. 2 vezes 3, multiplica. 3, 6, né? 6 tira 5, você vai somar. 6 mais menos 5, vai dar 1. Repete a operação agora, tudo de novo. Fazendo agora com o próximo termo. Então, agora você vai multiplicar esse daqui e vai somar com esse daqui. Então, multiplicando 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1. 2 mais 1, abaixa o resultado, 3. Então, multiplica, soma, coloca o resultado. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Colocou 3. Apaga essas setinhas. Agora repete tudo de novo com o último. 2 vezes 3, multiplica. Sobe somando. 2 vezes 3, 6. 6 mais menos 2, 6 tira 2, 4.
Pronto. Chegamos ao final. Agora, isso daqui são os coeficientes do nosso quociente. Então, você vai ter grau 0, grau 1, grau 2. Então, o Q de x vai ser igual a 3x ao quadrado mais 1x, ou só x, mais 3. Então, ó, grau 0, grau 1, grau 2. Esse é o quociente. E o resto, o R de x, é igual a 4. Só esse número. Muito mais fácil, não é? Então, esse dispositivo é muito eficaz desde que o divisor seja de grau 1. Não pode ser de grau 2 em diante. E aqui você tem o Brioche-Ruffini. Muito fácil, muito prático. Vou dar mais uma pausa. Continuando, nós vamos falar sobre equações algébricas, relações e Girard. Girard, matemático também, ele pensou da seguinte forma. Se você pegar uma equação do segundo grau, se você pegar as raízes, são os resultados que, quando você monta o gráfico de uma parábola, os números que interceptam o eixo x são as raízes. Ou o resultado da fórmula da resolução, a fórmula de Bhaskara, que a gente chega no x', x2', são as raízes. A gente pode chamar de x', x2' ou x1, x2. Se você somar as duas raízes, é a mesma coisa que você pegar a letra B sobre A e pôr o sinal de menos. Quem é a letra B? Se você se lembrar, a equação do segundo grau é formada, né, por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, esse b, ele vai aqui. Como o a geralmente sempre começa com x ao quadrado, o a sempre vai ser 1. Mas se o a fosse um número como 2x ao quadrado, ele passaria dividindo o b. E sempre lembra de inverter o sinal. Se a soma das duas raízes der um número positivo, você coloca ele negativo. Se der negativo, coloca positivo e troca o sinal. Agora o produto. Multiplica as duas raízes, que vai ser a letra C dividido por A. Como o A geralmente é 1, então é só a letra C. Então o que está aqui, você coloca aqui. E aí você chegou na solução e montou nossa equação de segundo grau. Para uma de terceiro grau, segue os mesmos padrões. Ao somar agora, são 3 raízes, porque é uma equação de terceiro grau. 3 raízes somadas vai dar o primeiro número. Então eu tenho x ao cubo, certo? Mais esse número seria o S1x ao quadrado. É o número que está na frente do x ao quadrado. Não troca o sinal, tá percebendo? Aqui eu esqueci de pôr, mas faltou... troca o sinal sim. Faltou o menos b sobre a. Eu vou trocar aqui, já vou pôr aqui a letra B. E aqui a letra A. Só para você identificar. Ax ao cubo mais bx ao quadrado. Então seria a letra B trocado o sinal dividido por A. Como A geralmente é 1, então é só a letra B trocado o sinal. Nós vamos chamar de S soma 1 e soma 2. A soma 1 é a primeira. A soma 2 ela se trata da letra C. Então você vai agora fazer um misto. Multiplicar e somar. Raiz por raiz. x1 com x2, x1 com x3, x1 vezes x3. Aí o resultado soma tudo. O que der vai ser a letra C dividido por A. A letra C vai ser a próxima. Nós teríamos mais C, X. E por último, a letra D, que é o produto. Aí sim, é o produto x1 vezes x2 vezes x3. O que der, troca o sinal, seria D dividido por A. Então, D seria o último número. Se for positivo, é negativo. Se for negativo, é positivo. Então, você só tem que trocar o sinal do primeiro, da soma, e do produto.
o misto de soma e produto aqui, você não troca o sinal. O número que der é ele mesmo. Perfeito? Então, essas aqui são as relações de Girard, certo? Nós vamos fazer os exercícios e vai cair essas relações. E aí eu vou dar exercícios simples para você fazer e trabalhar. Na apostila tem exemplos com esses exercícios para a gente fazer. Até no centro de mídia, as moças que foram lá fazendo também fizeram aulas com essas propriedades aqui, certo? Se tiver dúvida, manda um WhatsApp ou manda no Classroom lá, faz a sua pergunta e a gente vai estar respondendo. Até a próxima aula e aqui estão as atividades. Na próxima aula a gente continua desenvolvendo ainda mais essas divisões.